Olá, tudo bem? Nesse estudo eu gostaria de tratar o seguinte assunto. Jesus, ele tira realmente os pecados do mundo? Ele tirou os pecados do mundo? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós fazemos uma leitura muitas vezes errada do texto e nós temos que tomar cuidado com isso. Olha só o que João, capítulo 1, verso 29, olha só o que é dito nesta passagem. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente ouve muitas vezes pessoas fazendo uma leitura errada deste versículo, desse texto, assim como muitos outros. E é uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado, porque vai mudar todo o contexto, toda uma verdade proposta naquele texto, na palavra daquele homem de Deus. No caso aqui é o profeta João Batista. Ele está declarando que Jesus é o Cordeiro e que tira o pecado do mundo. No caso aqui em específico, não tem S. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, até escreverem: Jesus tira o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E não é isso que está dito aqui, não é isso que está proposto aqui nessa passagem. Uma das coisas que eu tenho dito muito para os meus alunos é o seguinte: não acrescente nada. Se não tiver um S, não coloque um S. Se tiver o S, não subtraia. Tome cuidado com os verbos, com os plurais, com os adjetivos, substantivos. Não mexa em nada. Se atente naquilo que está escrito na palavra do Senhor, porque ali ela vai estar fundamentando algo importantíssimo. Se você acrescentar essa aqui, os pecados do mundo, seria então Jesus, ele vem tirar o quê? O pecado do adultério, o pecado do homicídio, o pecado da prostituição, o pecado da homossexualidade. Vocês não veem que até hoje, mais de 2000 anos Jesus já veio, e esses pecados saíram aqui do mundo, da terra? Não, eles continuam, porque não é esses pecados que Jesus veio tirar. Ele veio tirar a pessoa da condição do pecado mundano, o pecado original, o pecado que leva a pessoa para o inferno. É isso que está dizendo nesse texto. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Quando nós acrescentamos um S, automaticamente parece que Jesus veio tirar todos os pecados. Os pecados continuam aí. Pessoas matando, roubando, pessoas adulterando, se prostituindo. Então não é essa a proposta desse texto, não é isso que está proposto aqui pelo profeta João Batista. Ele estava querendo dizer algo mais profundo, algo mais, como se diz, importante, que justamente Jesus, como Cordeiro, ele ia derramar o sangue dele para tirar esse pecado do mundo, esse pecado nas pessoas, esse pecado de separação. Não coloque um S neste texto. Se você colocar um S nesse texto, pecados, você vai estar adulterando o texto, você vai estar gerando uma heresia em relação a esse texto. Então, desta forma, quando nós respeitamos esse texto sem o S, nós vamos compreender a intencionalidade e a profundidade do que João Batista queria trazer para nós como Igreja de Cristo. Então Jesus, a princípio, ele não veio tirar os pecados, tanto que os pecados, ele permanece. Pode ver que o homicídio mesmo, desde a época de Adão e Eva, na pessoa de Caim e Abel, acontece até hoje, certo? Adultério, as pessoas quebrando a lei de Deus, acontece até hoje. Mas a ênfase aqui seria o pecado original. Gênesis capítulo 3,15 diz o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha aqui, esse é o pecado que Deus, ele através de Jesus, ia tirar do mundo, ia tirar das pessoas. Por quê? Porque esse pecado, ele é o pecado original, onde Adão e Eva cometeram quando transgrediram a ordem do Senhor. Então eles transgrediram a ordem do Senhor, eles cometeram esse pecado, e esse pecado entrou no mundo, entrou também no coração do ser humano. Então por isso que nós temos que sair dessa condição desse pecado, que é o pecado original. Então, porque Deus amou tanto o mundo,
que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Vocês viram? Então o que acontece? Esse pecado, que nos faz separar de Deus e não termos a vida eterna, justamente Jesus ele foi entregue, o Filho unigênito de Deus ele foi entregue para que essa condição seja quebrada. Então todos que estiverem em Cristo vão sair da condição desse pecado sem S. Infelizmente, talvez essas pessoas que vão sair da condição do pecado sem S, elas ainda vão cometer alguns pecados. Infelizmente isso pode acontecer. Nós somos de uma natureza pecaminosa, de uma natureza corruptível. Então por isso que nós vamos talvez cometer ainda um desses pecados. Mas o pecado original nós não vamos ter mais, não vamos estar mais sobre abaixo dele. Por quê? Porque Jesus ele foi entregue justamente para nos livrar dessa condição do pecado original. Então o pecado original ele vem a ser, para entender um pouquinho melhor, é uma doutrina que pretende explicar a origem da imperfeição humana, do sofrimento e da existência através do mal, existente no coração do homem, tanto que levou ele à queda. Então essa doutrina, você não encontra essa doutrina específica no judaísmo e no islamismo, você vai encontrar no cristianismo de uma forma melhor explicada, um termo que vem trazer um melhor compreendimento. E ela começa em Santo Agostinho, e justamente seria lá no século IV depois de Cristo, Agostinho de Hipona ele começa a fazer um estudo, a trazer essa teoria, essa tese, essa doutrina à tona, justamente para elucidar essa compreensão do pecado original. E tanto que no latim é dito o seguinte: peccatum originale, é o peccatum originale, que é onde o pecado original que entrou, no ser humano através de Adão e Eva. Eles foram os primeiros, ali que infelizmente experimentaram as consequências desse pecado, que é o pecado original, que é a separação. E pecado original, a gente vê que é o seguinte: ele é a separação de Deus. Quando nós estamos separados de Deus, nós estamos na condição de inferno. Inferno também é separação. Inferno não é somente um local, inferno também é um estado em que nós nos encontramos diante de Deus. Nós nos encontramos num estado de separação. Então quem está separado de Deus, ele está na condição de inferno, certo? Agora quem está agraciado, quem foi justificado, ele sai do status da condição de inferno, de separado, e ele entra como que? Filho de Deus, como herdeiro de Deus, certo? Para a vida eterna. Então por isso que nós temos que entender, o pecado original, ele é a separação, nos separou e nos colocou no status de inferno, que é separado. Então agora eu vou fazer uma leitura para vocês aqui, Mateus 25, verso 32 e 34, que diz o seguinte: todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então lhe dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Vocês viram aqui? Então o que acontece? Vai haver a separação total, certo? A separação real e concreta em algum momento. Então o que acontece? Vocês viram que o pecado original é uma separação, o estado de inferno. Olha só, Mateus 25:11 diz o seguinte: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vocês viram como o contexto de inferno, ele é a separação? O estado de inferno, ele é a separação. Então, alguns não creem na questão de o inferno como um local, somente como um estado, onde nós vamos ser separados.
e com isso vai ser aniquilado a alma. As pessoas que como vamos supor, que estão nesse estado e que vão permanecer nesse estado, eles vão ser aniquilados, certo? Não vai haver aquele local onde a Bíblia fala em alguns momentos que haverá choro, ranger de dente, aquela suplício, né, eterno ali na eternidade. Mas uma coisa é fato, se vai acontecer mesmo nesse local ou não, se vai prevalecer somente o estado que é a separação, e que nessa separação vai ser uma aniquilação, certo, da alma, a gente pode ter a certeza de que o inferno, o pecado original, ele nos separa e mantém separados de Deus. É por isso que somente Jesus é que tem a capacidade de mudar esse estado de condição do ser humano, somente Ele. O sangue dele é que tem a capacidade de fazer isso, o sangue remidor, o sangue que foi derramado ali na cruz. Então, através do sangue de Jesus, hoje ele aplaca a ira de Deus sobre aqueles que estavam separados, e ele nos justifica diante do Senhor. E essa justificação o que é? É nos tornar aceito diante de Deus. E com isso, nós temos que entender o seguinte, que o pecado original, ele é posterior à criação do homem. Então, Adão e Eva, até um certo momento, ele não estava sob o domínio do pecado original. O pecado original entra depois do certo momento. O homem já não é criado em pecado, em separado do Senhor. É depois do certo momento que ele desobedece ao Senhor e que se entra o pecado, certo, no mundo, através dessa desobediência de Adão e Eva. A Bíblia é bastante clara em afirmar que Deus criou o homem, né, à sua imagem e semelhança. Então, por isso que nós podemos ver isso. Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e o 31 também vai falar sobre isso. Então, se Deus fez o homem à imagem e semelhança, então quer dizer o quê? Que não existiu o pecado original ainda. O pecado original ele vai entrar depois da desobediência de Adão e Eva em relação à ordem dada a ele por Deus, né? Então, outra coisa que eu queria ver com vocês aqui é o seguinte, a questão, o que se refere ao pecado original, eu gostaria de deixar 3 aspectos aqui para você entender um pouquinho melhor. O primeiro aspecto é o seguinte, a expressão pecado original, ela implica no pecado que é derivado da raiz original da raça humana. Então, por isso que fala o pecado original é da origem, né? Ali seria da matriz, né? da raça humana, ou seja, ele foi cometido pelos nossos pais Adão e Eva, que são a origem, que são a matriz da raça humana. Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de deixar para você em relação ao pecado original. Então, olha só, em Romanos 5,12 diz o seguinte: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então você pode ver, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por intermédio de Adão e Eva, né, ali no paraíso, entrou o pecado no mundo. Então, o que acontece é que a partir disso, todos nós nascemos em pecado, nascemos separados do Senhor, estamos em condição de inferno, separados, certo? E por isso que, uma vez rendendo-se ao senhorio de Jesus, o que vai acontecer? Eu saio dessa condição de inferno, de separado, eu estou justificado. O segundo aspecto que eu queria deixar aqui em relação ao pecado original é o seguinte: a expressão pecado original, ela também se refere à verdade bíblica de que todos os descendentes daquele primeiro casal estão contaminados por esse pecado. Isso significa que o homem já nasce em pecado, ou seja, ele não aprende a pecar, né, por influência externa ou mesmo por imitação. Ao contrário, ele já nasce num estado de inimizade contra Deus. Então ele já nasce nesse estado de inimizade contra Deus, que é o pecado original, certo? E aí depois ele vem, através disso, o que acontece? Tem também os pecados que ele vai praticar, a prática de pecado diário. Então que ele já está separado
por ser, infelizmente, está na condição de separação, que é o pecado original, mas infelizmente também ele peca em outros assuntos também, que é transgredir a lei do Senhor: matar, roubar, adulterar, cobiçar, prostituir, homossexualidade. São os outros pecados que existem também, que em decorrência da queda do homem também foi trazido para a raça humana, para o ser humano. Então olha só, 1 Coríntios 15, 21, 22 diz o seguinte: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Então Cristo ele vai nos vivificar, ele vai tirar dessa condição que eu tenho falado para vocês, a condição de pecado original. Mas infelizmente nós ainda somos passíveis de cometer pecados. Inclusive até o próprio João ele diz o seguinte, ele fala, olha, se porventura cometer um pecado, nós ainda temos um advogado que é fiel e justo. E olha, comete maior pecado aquele que diz que não é pecador, que não tem prática de pecado, que não comete alguma transgressão em relação à lei do Senhor. Então, outro aspecto que eu quero deixar aqui para vocês, que já é o terceiro, o pecado original é assim denominado porque nele está a raiz de todos os outros pecados que todos os homens cometem ao longo de suas vidas. Está vendo? Aqui já está restrito, esse terceiro aspecto seria restrito justamente aos pecados que eu tenho falado para vocês, os pecados da carne, os pecados que são controversos com a lei de Deus e com a moral de Deus, aquilo que transgride a vontade do Senhor, seja como se diz, a questão como o próprio Deus ele já começa no primeiro mandamento dele, a idolatria, que é um pecado, assim como outras coisas, matar, o suicídio, a homossexualidade, o adultério, e assim como muitas outras coisas, mentira, a maledicência, fornicação, uma série de coisas são os pecados que são praticados justamente porque em decorrência do pecado original. O homem ele perde todo o seu conceito moral, ele perde todo o seu conceito moral e começa a transgredir a palavra do Senhor. Então as promessas para a salvação humana, ela é registrada na palavra desde o Éden, onde nós lemos lá Gênesis capítulo 3:15, que Jesus é a salvação para a raça humana, para o ser humano. Então nele estamos libertos do pecado para a morte, do pecado sem S para a morte, a separação eterna da criação com o Criador e a morte eterna. Então os pecados, esses pecados que a pessoa comete no dia a dia, não são prerrogativas para levar para o inferno. A prerrogativa para levar para o inferno é o pecado original. A pessoa está na questão do pecado original. Tanto que os pecados, a prática de pecado, ele é decorrente justamente do pecado original. O pecado original ele está em primeira instância. É ele que nos separa do amor de Deus. As práticas pecaminosas que infelizmente cometemos, ele nos separa, mas não na separação da condenação para o inferno. Ele nos separa, certo? Ele vai nos apagando, vai extinguindo o Espírito Santo que é em nós, aquela melhor comunicação, porque essas práticas pecaminosas, elas vão nos separando da moralidade, da melhor comunicação, da melhor intimidade com o Senhor, mas não nos separa para a morte eterna. O que nos separa, o que nos mantém separado para a morte eterna, para a condição de inferno, o que é? É não ser justificado por Jesus. Essa é a única condição. A única condição de irmos para o inferno, de mantermos no estado de inferno separado do Senhor, é não termos Jesus no coração, não termos se rendido ao senhorio de Jesus. Essa é a única condição. Romanos 8:1 diz o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que condenação é essa? Nós somos justificados, certo? Para a condenação, nós nascemos no status de inferno, separados. A partir do momento em que somos justificados por Jesus, não vai mais haver essa condenação, a condenação eterna. A ira de Deus não cairá sobre a igreja dele, sobre os filhos dele. Por mais que se porventura cometer pecados,
ele entrar numa prática de um pecado, isso não vai ser prerrogativa para ele ser condenado, mas sim ele vai receber as consequências. As consequências, aqui mesmo, ele vai receber as consequências pelos atos dos pecados. Se ele adulterou, ele vai receber aqui as consequências pelos atos do pecado. Se ele matou, ele vai receber aqui as consequências pelo ato do pecado. E assim como outros pecados que tem também. Então a condenação, ela é fato, mas para quem não está em Cristo Jesus. Quem tem o Cristo tem o Pai. E com isso recebe nova filiação, ou seja, a de filho de Deus. Nós saímos da condição de inferno, de separação, e hoje somos filhos de Deus. Recebemos a herança da salvação eterna. Só que em contrapartida, nós temos os pecados, praticados pelo homem, que eu já venho falando para vocês, até intitulados como as obras da carne. Gálatas capítulo 5, 16 diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você está vendo? Então, mesmo nós tendo o Espírito de Deus, infelizmente, há a possibilidade de querermos cometer os pecados da carne, e que isso é uma abominação ao Senhor. Isso é transgressão à lei, ao caráter e à vontade do Senhor sobre a vida daqueles que Ele já o regenerou. Gálatas capítulo 5, 19 e 21 diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você pode ver que as pessoas muitas vezes estão sobre essas práticas. Por quê? Porque fazem parte, infelizmente, do contexto anterior à salvação. Então, por isso que as obras da carne, ela vive. E nós que somos regenerados, nós somos convidados a não mais ter essas práticas, a não viver sob o domínio das obras da carne. As pessoas que já são regeneradas, elas têm que ter um conceito moral. Mas se porventura ela cometer algum pecado, ela tem consciência de que Jesus é o advogado fiel e justo. Para o quê? Para redimir, para reconciliar de novo com o Senhor. E é isso que nós temos que ter. Então as obras da carne está calcada, está fundamentada na satisfação pessoal, a satisfação ventral do ser humano, o desejo pela qual, uma vez consumado, trará as suas consequências. Então nós sofreremos as consequências. Os filhos de Deus não estão imunes às tais obras. Infelizmente, talvez acontece de cair em uma dessas obras, tanto que o apóstolo Paulo ele afirma, pois o que faço não é bom, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Você vê que o apóstolo Paulo também fala que ele tem essa dificuldade, e que às vezes ele faz algumas coisas que ele não quer, mas que infelizmente ele faz, e que é o mal. E por isso ele perdeu a salvação? Não. Davi, quando ele cometeu o pecado de adultério, quando ele cometeu o pecado de homicídio, quando ele cometeu o pecado da mentira, quando ele cometeu o pecado da cobiça, ele perdeu a salvação? Não, muito pelo contrário. Deus ainda mantinha justificado, porque aquilo ali era uma obra da carne, era uma prática. Mas ele o quê? Ele reconciliou com Deus. Você pode ver que em Salmos, depois ele vai se reconciliar com Deus. Ele vai se reconciliar, ele vai cair em si. E é justamente isso. Ele vai buscar um advogado, ele vai buscar a forma pela qual ele possa ser redimido, que ele possa ser, como se diz, perdoado por aqueles pecados. Mas as consequências veio na vida dele. As consequências foram um fato na vida dele. Nós podemos observar isso muito claro na vida de Davi. Então, há uma coisa que nós temos que tomar cuidado.
Às vezes eu já ouvi pessoas falarem o seguinte: porque o cristão, o crente, o filho de Deus, ele é pecador, mas é um pecador redimido. Tá certo, ele é um pecador redimido, porque nós somos seres corruptíveis, certo? Estamos nesse corpo, que esse corpo ele é propenso ao pecado, infelizmente. Mas nós temos o quê? E também ouço pessoas falar muitas vezes: porque o crente ele pode pecar, o crente, o filho de Deus ele pode pecar. Em parte isso está certo, mas nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Esse pode não é de permissível. Ao crente está permitido ele pecar. Muito pelo contrário, esse pode é de possível. Então, infelizmente, há possibilidade do crente vir a pecar, mas esse pode não é que é permissível, é que é possível. Infelizmente, é possível o crente ainda cair em pecado, mesmo ele sendo justificado. Porque senão, se a gente começar a falar somente que o crente pode pecar, as pessoas vão achar: então eu posso ainda continuar na prática dos pecados, mesmo sendo justificado? Não, muito pelo contrário. Certo? Esse pode é que é possível. Infelizmente há essa possibilidade de pecados. Aí aqui eu gostaria de deixar uma leitura para você: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nesse contexto a gente pode ver o que é o alerta que está tendo. Olha, o espírito é forte, o espírito ele está pronto, né? O espírito sempre vai estar pronto, porque o espírito ele faz parte de Deus, né? Então, mas a nossa carne é fraca. Por isso que nós temos que vigiar e orar. Essa é a observação que Jesus deixa para nós. Então, por isso e quando ele fala em tentação, essa tentação o que é? Para nós não cairmos nas práticas de pecados, certo? Que a nossa carne vai querer nos induzir e nos empurrar a isso. E com isso nós vamos quebrar a lei do Senhor, os mandamentos éticos e morais que Deus determinou para a igreja dele, para que nós venhamos viver aqui em conformidade com o que Ele quer. Vocês entenderam aqui a diferença de pecados com esse pecado, certo? Então aqui em João capítulo 1 verso 29 é o pecado original. Então Jesus veio para tirar o pecado original. Os pecados continuam, e é justamente esses pecados que nós temos que tomar cuidado para não cair, porque a nossa carne é fraca, a nossa carne é propensa a isso, a imoralidade, a homossexualidade para alguns, a adultério para outros, a homicídio e uma série de outras coisas, a roubo, a calúnia, a mentira, entendeu? Então cada um infelizmente pode ser propenso, pode ser induzido na prática de algum desses pecados ou vários pecados, e nós temos que tomar cuidado com isso. Então espero que esse pequeno estudo ajude você a compreender um pouquinho mais sobre essa situação e que ela é uma realidade na vida cristã e que nós temos que tomar muito cuidado com as práticas, com a vontade, com o desejo da carne. Assim como o apóstolo Paulo fala: olha, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, e o mal que eu não quero é o que eu faço. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe esse estudo no seu coração e que possa trazer uma maior compreensão da palavra do Senhor.